Sexta-feira, 31 de outubro, a semana fecha com mais um tema do dia da redação do 00. Meu nome é Diogo Arguinsta Pereira, estou aqui com o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação da nossa redação, para abordar e analisar o debate entre João Noronha Lopes e Rui Costa, que aconteceu ontem à noite e que envolveu 4 estações televisivas. Bom dia, Luís. Começo-te por pedir uma análise global ao debate. Bom dia. Desde logo acho que foi um debate fraco. Opinião pessoal, mas acho que não... Tendo sido um debate bastante cordial em grande parte dos momentos, mas não acho que se tenha ido a muitos dos pontos importantes. Acho que se perdeu demasiado tempo em pontos superficiais ou pontos menos importantes para quem ainda está por decidir onde é que vai votar. Portanto, diria que os primeiros 20 minutos foram praticamente desnecessários. Os candidatos tiveram os seus momentos também de agradecimentos e ao mesmo tempo de charme para com as outras campanhas, para com as pessoas que trabalharam na campanha eleitoral, enaltecer a questão da mobilização que o clube conseguiu. Isso aí até entendo. Depois a outra parte que acabou por derrapar um bocadinho, sem que tenha dado frutos, acho que num tempo contado, 1h15, mais ou menos, acho que foi um desperdício e depois ficaram temas por esclarecer. Não se falou de modalidades, não se falou de infraestruturas e uma vez mais, nesse capítulo, acho que não foi um debate onde tudo tenha sido falado, onde tudo tenha ficado esclarecido e onde novos pontos de vista pudessem ter sido apresentados. Acho que essa é a grande questão neste debate. Sinceramente, não senti que tivesse havido... Não houve uma nova ideia, não houve um novo rasgo, não houve uma nova informação, um novo trunfo de campanha. Portanto, tudo baralhado, ficou tudo um bocadinho na mesma. Um dos pontos iniciais abordados numa fase inicial do debate foi a questão das redes sociais e também os ataques das listas. O que é que achas sobre este tema? Acho que, um bocadinho transpondo para o que estava a dizer, foi um tema absolutamente, eu não vou dizer escusado, porque acontece e tem muita influência, as participações nas redes sociais, ora de forma direta, ora de forma indireta, com páginas, nota-se claramente as tendências de páginas, as tendências de opiniões, as tendências também de pessoas. Acredito que muitas delas de uma forma independente, acredito que outras nem por isso. E muitas das vezes, quando se tenta levar os assuntos para a lama, recorre-se às redes sociais. Ou seja, os candidatos não se sujaram, não foram os primeiros a sujar-se quando quiseram ir, isto estou a falar ainda da primeira volta, quando quiseram ir para terrenos mais lamaçais, e isso aí aconteceu muito mais nas redes sociais, onde há ataques pessoais, onde há difamação pessoal e, portanto, nesse capítulo acho que foi um momento escusado porque ninguém ganhou com isto. Acho que nem Rui Costa, nem João Noronha Lopes. Acho que foi uma perda de tempo que provavelmente, se calhar, até pode ser importante. Acho que foi importante os dois candidatos não aceitarem os ataques pessoais, fazerem uma repulsa a esses movimentos virtuais, mas do ponto de vista de debate e de campanha foi, na minha opinião, tempo perdido. A próxima eleição contém apenas 2 candidatos, passámos de 6 para 2, e uma das questões que foi abordada ontem foi a procura dos eleitorados dos derrotados, nomeadamente Cristóvão Carvalho, Martim Maier, Luís Filipe Vieira e também João Diogo Manteigas. O que é que achaste desta abordagem de Rui Costa e também de João Noronha Lopes? Eu acho que João Noronha Lopes teve claramente essa intenção. Desde logo acho que João Noronha Lopes foi muito menos bélico e nós no Ataque Rápido desta segunda-feira, desta semana, eu na altura tinha também falado sobre isto, que achava que Noronha Lopes tinha que ser menos agressivo para com o Rui Costa, porque isso provavelmente estaria a prejudicá-lo mais do que a beneficiá-lo. E sinceramente acho que isso foi conseguido num debate a 2. Acho que não foi tão bélico, tão
incisivo como foi naquele debate a 6, por exemplo. A sua estratégia pareceu-me claramente ser também essa, que depois a certa altura foi ali um bocadinho desconstruída, de poder ir a outras campanhas. Ele não falou, creio eu, de Cristóvão Carvalho, mas falou dos outros três, portanto, de João Diogo Manteigas, de Martim Maier, em que ele falou de uma ideia comum em relação aos Palopes e em relação a Luís Filipe Vieira, que não deixa de ser curioso. Sendo alguém que se insurgiu contra Vieira quando estava no poder, achei que foi uma boa cartada, mas que depois acabou por perder um bocadinho de força ao ser desconstruída por Rui Costa. Ainda assim, acho que não se falou no pós-eleição que o próprio Rui Costa também tentou puxar indiretamente o eleitorado de Luís Filipe Vieira, como ao transpor a questão, em que foi bastante batida por quem estava a questionar, de se haveria espaço para uma reconciliação com Luís Filipe Vieira, e ele levou sempre ao lado pessoal, ou seja, não ligou Luís Filipe Vieira ao Benfica naquele momento, ligou apenas a questões pessoais e remeteu, e a meu ver bem, para outros momentos e para momentos a nível pessoal e não a nível mediático, e acho que dessa maneira também tentou um bocadinho puxar para si o eleitorado de Luís Filipe Vieira, não entrando em choque com o ex-presidente do Benfica. A continuidade de José Mourinho foi outro dos temas abordados. Os candidatos apresentam visões distintas para o treinador português. De que forma foi debatida esta questão? Por acaso, eu acho que eles apresentam visões semelhantes. Portanto, João Noronha Lopes sabe perfeitamente que não pode entrar em choque com José Mourinho, não pode entrar nesse campo. Acho que ele foi apanhado ali um bocadinho naquela teia de João Noronha Lopes vai ser parte ativa na gestão desportiva, e ele diz que sim, e depois é colocado naquela teia de se tiver 4 jogadores, se José Mourinho der outros 4 jogadores, como é que isto se vai decidir? E acho que ele não conseguiu sair com habilidade aí. Acho que no tema José Mourinho, Rui Costa ganha sempre, porque foi ele que o contratou, é ele que o tem, e acima de tudo é ele que ganha com José Mourinho, sempre que José Mourinho fala, e numa altura em tanto se fala do pouco tempo de trabalho que a equipa tem, de treino e jogo após jogo, isso também faz com que José Mourinho quase todos os dias fale, e sempre que José Mourinho fala, eu acho que Rui Costa fica um bocadinho respaldado, fica um bocadinho protegido. Portanto, no tema José Mourinho, não considerando que há uma derrota de João Noronha Lopes, portanto, porque ele enfatiza que vai trabalhar com o treinador, faz questão de dizer que a sua equipa vai à procura de condições para que José Mourinho tenha sucesso, mas Rui Costa nunca sai a perder nesta questão de José Mourinho, porque foi ele que, e insisto nesta ideia que já dei noutras alturas, que o foi buscar, e que, mais do que um ato de gestão, acho que foi, não tenho dúvidas que foi um ato de gestão, mas que foi um trunfo eleitoral, foi o seu melhor trunfo eleitoral em toda esta campanha. Outro dos pontos mencionados foi a abordagem aos atos de gestão desportiva. O que é que pensas sobre esta questão? Nesse capítulo, eu acho que Rui Costa aí perde. Embora tentando encontrar contradições em João Noronha Lopes, mas depois foi desmontado nessas mesmas contradições. Ou seja, aquela questão em que Noronha Lopes elogia Vieira pelo facto de não ter deixado cair Jorge Jesus, depois do ano em que o Benfica perde tudo, em 2013, e Rui Costa, então, vai buscar o que Noronha Lopes já tinha dito em relação a Schmidt, que por ele tinha o despedido no final da época, para encontrar uma contradição no candidato. Mas depois João Noronha Lopes consegue desmontar essa possível contradição
da forma lógica, não é? Porque Rui Costa não deixou cair Roger Schmidt, mas deixou cair Roger Schmidt. Portanto, até fazendo um contraponto, isso não foi falado, mas lembrando-me de como é que foi aquela altura de Jorge Jesus, depois de ter perdido tudo, não faz uma boa pré-época, começa a época, salvo erro, uma derrota frente ao Marítimo, e a seguir está a perder em casa contra o Gil Vicente e o estádio está com lenços brancos. Portanto, naquela altura eu diria que foi a altura mais insustentável para Jorge Jesus no Benfica e ele foi seguro. Esses mesmos lenços brancos, assim que se viram, quer com Roger Schmidt, quer agora com Bruno Lage, e agora ainda foi mais repentino, Rui Costa cedeu. E, portanto, no capítulo de gestão desportiva, Rui Costa sai sempre a perder porque nos 2 últimos anos demonstrou fragilidade. Além disso, falando Rui Costa dizendo que não abdica de épocas a meio, ele tem essa frase, na verdade, quando nós olhamos para trás, quando Jorge Jesus é despedido por Rui Costa, o Benfica, estamos a falar a meio da época, em dezembro, o Benfica praticamente abdica de meia temporada, em que até consegue chegar aos quartos de final, mas escolhe Nelson Veríssimo até ao final da época para ir segurando as pontas e, mais tarde percebeu-se, Rui Costa começou imediatamente a trabalhar com Roger Schmidt para a preparação da época seguinte. Portanto, aqui também diria que Rui Costa, pela gestão que apresentou, do ponto de vista de gestão desportiva, não tem forma de conseguir ganhar neste ponto e eu diria que perde por causa destes 4 anos. Porque são os 4 anos mais visíveis de Rui Costa, sendo presidente e não como diretor desportivo ou como vice-presidente. No decorrer do debate foi também abordado, como de forma inevitável, o regresso de Bernardo Silva, um tema que mexe com as emoções dos benfiquistas. Como é que se comportaram os 2 candidatos nesta questão? Neste aspecto, uma vez mais, e eu acho que isto é uma constante no debate, eu diria que perdeu-se sempre muito mais do que se ganhou, e neste aspecto acho que João Noronha Lopes não perde, porque o Bernardo Silva, eu diria que era uma das últimas cartadas possíveis. Eu há pouco, quando digo que este debate não trouxe nada de novo, este debate teria que trazer algo de novo, um trunfo eleitoral, e por parte de quem está em desvantagem, teria que haver aqui, se puxa o assunto do Bernardo Silva, ou se foge completamente a esse tema, ou então era preciso aqui E acho que João Noronha Lopes, pelo passado recente de estar em Manchester, de já ter sido apoiado, salvo erro, em 2020 por Bernardo Silva, e que alavancou a sua candidatura, que o apoiou na altura contra Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, eu acredito que ele tenha tentado, acredito que ele tenha tentado sensibilizar Bernardo Silva para isso, mas não o conseguiu. E por isso é um tiro ao lado esta questão de Bernardo Silva, porque estamos a uma semana de acabar a campanha eleitoral e Noronha Lopes não consegue, se calhar, um dos seus rostos principais, e neste caso para dentro do campo, o Bernardo Silva, um regresso, uma garantia de regresso, porque garantiu que regressava, não dizendo quando, ok, isso qualquer candidato pode dizer, na medida em que Bernardo Silva fala constantemente de querer regressar ao Benfica. E Noronha Lopes, tendo vantagem, que acho que é evidente, da proximidade com Bernardo Silva, da comunhão de ideias, eventualmente, com Bernardo Silva, não conseguiu garantir que é na próxima época, ou que é daqui a 2 épocas, que Bernardo Silva vai chegar ao Benfica. E, portanto, nesse capítulo, Rui Costa, sem fazer grande coisa, ficou melhor na fotografia, porque não se atravessou com nada. Falou-se ainda do apoio a Pedro Proença, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol. O que é que foi falado neste ponto? Também não foi falado nada de novo, e aqui eu acho que Rui Costa perde por goleada. Sinceramente, esperava até que Noronha Lopes tivesse maior capacidade para atacar este ponto, porque é um dos pontos mais atacáveis a Rui Costa. Porque Rui Costa, ao longo dos últimos meses, foi constantemente dizendo que não apoia Pedro Proença, apoia o projeto Pedro Proença. Bem,
eu consigo entender a lógica defensiva de Rui Costa nesta afirmação. Mas é uma contradição autêntica. Portanto, não se apoia, não se vota em Pedro Proença não votando em Pedro Proença. Isso não existe. Portanto, sabendo da intenção do futebol português estar em comunhão, estar em junção de ideias, estarem todos a remar para o mesmo lado, acho que percebe-se o lado de Rui Costa de estar ao lado de Pedro Proença ou ao lado das instituições. Foi uma constante durante 3 anos e meio. Deixou de ser no último meio ano, não sei se apenas por questões dentro de campo, em que o Benfica efetivamente foi prejudicado na final da Taça de Portugal, mas não me parece que esteja a haver aqui um motim, uma campanha contra o Benfica. Acho que tem mais a ver com o ato eleitoral. E, portanto, neste aspecto, eu nunca consegui bem perceber esta lógica. Pode ser defeito meu, atenção, mas esta lógica de Rui Costa de apoiar o projeto Pedro Proença, mas não apoia Pedro Proença, a meu ver, isso não existe. E, portanto, nesse aspecto, neste último tópico, acho que Rui Costa perde claramente, porque não encontro lógica nisto. Para finalizar, Luís, pergunto-te sobre o espaço para os programas eleitorais. Eu, desde logo, acho que, e ainda agora estava aqui a dizer que Noronha Lopes perdeu uma oportunidade para ser mais incisivo, acho que Rui Costa, ao longo desta campanha, não tem aproveitado um facto que abona a seu favor, que é Rui Costa. Pode-se criticar, apontar o dedo, ou o que quer que seja, mas o Benfica passou a ser muito mais democrático com Rui Costa, nestes últimos 4 anos. E exemplo disso é a campanha eleitoral. Acho que a saída de cena de Luís Filipe Vieira, que foi alguém que teve cenas lamentáveis em Assembleias Gerais, que do ponto de vista de democracia chegou a afirmar que o Benfica tem democracia a mais, percebendo qual era o intuito, mas é uma frase que fica muito mal num clube de sócios e num clube com tantos sócios. Portanto, acho que Rui Costa nesse aspecto mudou muito o paradigma. Ontem é mais um exemplo disso. Portanto, Rui Costa conseguiu ou abriu as portas para entrevistas na BTV. Eu acho que isso era impensável aqui há uns anos, no caso no Benfica, como também noutros clubes, mas na realidade do Benfica isso era impensável com Luís Filipe Vieira. Abriu o debate a 6, permitiu esse debate a 6, eu acho que é uma grande vitória de Rui Costa. Permitiu ontem mais este debate a 2 e com canais televisivos, portanto sem a chancela BTV, e vai permitir novamente um debate dia 6, aí sim fomentado outra vez pela BTV. Portanto, Rui Costa, do ponto de vista da democracia, acho que é uma dos grandes pontos que Rui Costa tem a seu favor e não o tem aproveitado para o enaltecer. Depois, em relação a programas eleitorais, acho que Rui Costa perde muito ao desvalorizar. Eu não estou à espera que Rui Costa diga que leu as 300 páginas de João Noronha Lopes, mas se ele imediatamente a seguir a dizer que está disponível para ouvir boas ideias e para aproveitar boas ideias dos candidatos, mas chega a esta fase, à fase de segunda volta, e ainda não leu ou ainda não passou os olhos no programa eleitoral do seu opositor. E isto acho que também não abona a seu favor, e parece-me um bocadinho aranha para os olhos dizer que vai aproveitar boas ideias. Parece-me que está fechado no seu casulo, que desvaloriza completamente esses programas eleitorais, e portanto acho que nesse aspecto Rui Costa perde. Mas Noronha Lopes também perde porque não consegue, neste debate eleitoral, trazer para cima da mesa mais algo novo, algo inovador, algo além da questão da lista. Acho que Noronha Lopes foca-se muito, tem um guião, foca-se muito nesse guião, foca-se muito em alguns pormenores que ele tem e que são trabalhados previamente e que tem que apresentar, mas não consegue sair daquela teia, não consegue ser disruptivo, não consegue ser surpreendente, e por isso também não conseguiu aproveitar
um programa eleitoral, eu já espreitei os vários e o de Noronha Lopes efetivamente tem muito mais sumo, tem muito mais que se lhe diga, mas ele não consegue transpô-lo para um momento muito mais mediático, porque os sócios do Benfica, eu diria que 95% dos sócios, se calhar, ou 90%, não vai olhar com grande intenção para os programas, para os programas eleitorais descritos, está muito mais interessado nestes debates e aí é que se tem que fazer mais a diferença e também não aconteceu. Obrigado, Luís. Veremos então que a segunda volta nos reserva. Como sempre, o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas audiovisuais. Esta sexta-feira pode também assistir a um novo episódio do Ponto Final, onde Humberto Ferreira entrevista o ex-jogador Tiago, e também um novo episódio de Canto do Futebol Clube do Porto, um espaço onde se aborda o mundo azul e branco.